Você pode ser um especialista, mas você tem que saber se comunicar com as pessoas, com as funções que são adjacentes às suas, né? E isso começa quando você começa a entender um pouco fora da sua caixa, né? A sua caixa é essa aqui. Então, cara, mas o que que esse cara está falando? Qual que é a linguagem que ele usa? Qual é a necessidade dele? O cara que vem antes de você, o cara que vem depois também. Se é que dá para organizar assim nesse sentido, né? Você já teve aquela ideia que surgiu do nada, olhando para o seu negócio, pensando, putz, eu podia fazer um produto assim, um produto Y, mas precisa de tecnologia, precisa pelo menos saber juntar dois fios e você não tem muita essa habilidade? Bom, eu vou te mostrar hoje um caminho para você justamente conseguir desenvolver projetos inovadores na sua área, em qualquer área, com a ajuda dele, que é um especialista nisso. Porque hoje a gente está recebendo aqui no MKP Entrevista o Maurício Jabbour, que é mais conhecido como Mal Maker. Ele é entusiasta do mundo maker, especializado em computação física. Mal é conhecido por seu foco em inovação e em soluções criativas, ajudando empresas a desenvolver projetos totalmente fora da caixa em qualquer área. Então seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. Muito legal ter você aqui com a gente. Valeu. Né? Eu agradeço ter aceito esse convite. E assim, para uma conversa, trazer um pouco essa sua visão do maker e empreendedorismo, né? E eu acho que é legal mostrar até na sua jornada atual, no seu momento atual, né? Sim. E o quanto que as pessoas falam de inovação, né? E muitas vezes não sabem assim, poxa, eu queria criar uma coisa, mas eu não sei nem por onde começar. Sim. Muito obrigado pelo convite. E, bom, começar, às vezes a gente começa organizando as ideias, né? Conversa com uma pessoa, conversa com outra, eventualmente você chega e conversa comigo, e a gente vai organizando as ideias, né? E inovação é uma palavra bastante da moda, né? Às vezes parece um pouco até inalcançável, assim, inovação é para quem sabe. Sim, é para quem sabe, mas a sua ideia é válida, né? Então, procura alguém que entenda. Eu entendo da área de desenvolvimento, não entendo da área de marketing, não entendo da área de estudo de mercado, mas nessa área de desenvolvimento a gente vai conversar e vai achar um caminho, né? O bacana para mim, o bacana é estar cada hora numa situação, cada hora estar aprendendo. E acho que é daí que vem a minha ideia de empreender, né? Eu não gosto de ficar dentro do escritório, paradinho, batendo no mesmo carimbo todo dia e tal. E conta um pouquinho, como é que foi essa sua jornada aí para se tornar maker, né? Começou quando isso? Nossa, começou no milênio passado, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, um primo meu começou a mexer com eletrônica. E eu ia lá para casa dele em Minas para passar as férias e eu comecei vendo e comecei a achar legal. Mas na realidade a família do meu pai já tem isso há 3 gerações, né? A família do meu pai veio do Líbano e ficou numa cidade de Minas que chama Ituiutaba e eles começaram a abrir empresas lá. Que fazia carroceria de caminhão, que fazia móveis, depois virou um supermercado e, né, também teve um supermercado. Então o pessoal sempre empreendeu. E quando eu ia de férias para lá, eu ficava na marcenaria brincando com as sobras de madeira, tentando montar alguma coisa, tal. A gente sempre foi muito incentivado a fazer, né? Depois, na vida, meu avô resolveu ir para Cuiabá, montar uma fábrica literalmente, montar uma fábrica de gelo, né? Do lado do mercado do peixe ali. E não satisfeito com isso, ele literalmente fez a fábrica inteira, fez a máquina e tal. Então, acho que desde pequeno eu estou envolvido com pessoas que fazem, né? Para mim, fazer nunca foi um mistério, né? O que a gente não sabia, a gente ia procurar. Na época não tinha internet, na biblioteca, ia conversar com quem sabia. E é daí que começa o negócio. Aí fui fazer colegial técnico, passei na Poli para engenharia, fui avançando, depois fui trabalhar com tratamento de água em automação industrial, o que também me deu uma visão de processos, né? Mas no final das contas eu acabei encontrando um amigo que era artista e que falou, cara, você gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, eu tenho um problema que eu acho que você consegue resolver. E esse foi virou meu sócio depois, né? E esse foi minha primeira consultoria. O cliente dele queria fazer uma projeção mapeada, que é essa projeção que você projeta na fachada de um prédio e os elementos que estão lá você pode disfarçar, você pode fazer sumir e você pode criar elementos novos, né? Não é só apontar e fazer um sistema paradiso. É interagir com os elementos do prédio. Isso vai muita matemática, vai muita geometria, né? Tem que saber fazer para a hora que você projetar a coisa encaixar toda. E aí eu comecei a fazer a arte e conversar com a tecnologia, um caso específico, né?
E aí você estava mencionando empresas, né? Não precisa ser só empresa, pode ser um inventor também, né? O cara que está em casa tem uma ideia, que talvez vire uma empresa depois, ou talvez ele só queira fazer para Aham. resolver aquele problema dele, né? Então, também pode ser esse tipo de pessoa que chega em mim e a gente faz uma jornada juntos. Né? Então, conta um pouquinho assim dos projetos que você já desenvolveu. Alguns assim, a gente já estava conversando de alguns, assim, alguns que você pode Sim, contar. Eu tá, sei que tem alguns que são mais sigilosos, mas aqueles que a gente assim, pode conhecer. falando de uma forma bem genérica desse, que eu não posso dar muito detalhe, né? Ah, eu tenho trabalhado com algumas... Durante a pandemia, o foco era em saúde, né? Então, algumas empresas com foco em saúde chegaram em mim, uma para desenvolver um monitor de tal coisa, outra para desenvolver um detetor de tal outra coisa, né? Então, esse foi um dos exemplos. O outro exemplo que seria, segundo alguns, o contrário da saúde, é o rapaz que desenvolveu o narguilé com a brasa eletrônica, né? E esse é um exemplo interessante, porque a gente fez... Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia que ele queria que fosse com bateria, que a temperatura ficasse em determinado ponto, né? A primeira parte do processo foi entender o que faz uma boa brasa de narguilé. Porque ele falava, precisa ser tantos graus Celsius. Mas não é só isso, né? Tem a potência do negócio, né? Não é só a temperatura, tem o tanto de coisa que tem que escolher. Então, a primeira etapa foi a gente conversar com ele, fazer várias entrevistas e determinar. E ele levou as coisas para mostrar para a gente. Eu digo a gente porque eu tenho um sócio, né? Eu tenho alguns parceiros comerciais, e nesse caso era o Emerson, ele estava lá junto. E a gente foi conversando e tal, ele mostrou para a gente como funcionava, a gente desenvolveu um plano. A primeira etapa foi esse estudo. O que você quer e vamos conhecer melhor para poder fazer um plano mais sólido. Né? E nessa parte a gente não cobrou nada dele. Aí a gente fez um plano, e o plano era todo escalonado. Primeiro a gente vai testar tal coisa, depois a gente vai testar tal coisa, depois a gente vai testar outra coisa, e isso é a primeira validação. Se essa validação passar e você quiser continuar investindo nisso, aí vai virar um protótipo, esse protótipo vai virar talvez um lote piloto, aí você coloca para testar nos lugares que as pessoas vão para fumar. Né? Esse foi um projeto bem interessante porque ele acabou não passando dessa etapa do protótipo. A gente conseguiu fazer todo o desenvolvimento, né? E aí ele avaliou, critério dele, que o custo dali para frente não era bacana, não dava para comercializar. Né? Mas ele não teve que investir em tudo. A gente elaborou o plano dele, ele testou a ideia, né, uma fração do que seria para virar produto, e já conseguiu descansar. Né? Ele tirou aquela obsessão dele da cabeça e viu virar alguma coisa útil. Tem um outro orçamento que a gente fez que a gente está aguardando a aprovação, que é do robô que pega o iFood na entrada do prédio e leva até o elevador, entra no elevador, sobe no andar e te entrega na sua porta a comida, Nossa, né? Com uma legal. caixa térmica e tal. Então, para esse também nós desenvolvemos uma série de etapas, muito mais etapas do que do narguilé. Eu nunca sei se é assim mesmo que falo, se é narguilé, enfim. Me perdoem, não é minha área, né? O que quer que seja. Esse projeto do robô tem muito mais etapas, né? Porque existe o sistema de controle para saber para qual apartamento ir, existe o sistema de movimentação, o robô tem que falar com o elevador para saber para que andar vai, né? Que tipo de falar vai ser esse, ele vai apertar o botão ou ele vai fazer uma comunicação digital, né? Então tem uma série de coisas para a gente validar, a gente desenvolve esse plano primeiro. Deixa eu ver o que mais que tem de bacana. Bom, aí tem outros projetos, por exemplo, a exposição do Tim Burton que teve lá em Brasília e que teve na Oca aqui. Teve uma exposição antes, né, se não estava envolvido, mas essa segunda exposição que teve, esse segundo tema, que era da arte de Tim Burton, era a comemoração de aniversário de um livro. Para esse eu fui chamado, por um amigo que é artista também, para fazer todos os itens de uma sala. A sala era o capítulo 1, né? Tem o prólogo, que era uma sala com projeção também, com outro artista amigo meu, um pessoal bem bacana. E aí a sala 1 eu fui chamado para fazer. E a gente implementou coisas que eram feitas usando tecnologia, mas para lembrar o pré-cinema. Né? Então, teatro de sombras, aquela coisa que vai girando e você vê uma animaçãozinha ali e tal, né? E o Tim Burton, inclusive, disse que foi emocionado porque aquilo era o imaginário dele quando ele era criança. Né? Ele veio para o Brasil e aprovou a sala e tal. Isso também depois virou a exposição da Alice, com esse mesmo artista que fez essa sala, que foi ali no Farol Santander. E eu também fiz uma parede inteira que tinha 13 mecanismos que contavam uma história. Né? A Alice ia saindo atrás do coelho
E era como se fosse um flipbook, né? Esse mecanismo ia girando e ia mostrando a animação. E quando ela passava desse mecanismo para o mecanismo de cá, esse parava de girar, esse começava a girar, ela vinha para cá, descia, caía, né? Caía no buraco, depois continuava andando. Nossa, que E esses legal. projetos são bem bacanas também, né? Trabalhar com artista é sempre desafiador. Eu me sinto um tradutor em toda a situação, né? Tanto o cientista lá que está junto com o empreendedor tentando fazer um sistema de detecção de alguma coisa, quanto o artista, eu tenho que entrar, ou o rapaz do narguilé, eu tenho que entrar no mundo dele, né? E entender o que ele quer e traduzir numa coisa palpável, na tecnologia. É isso que eu gosto. Cada hora eu estou aprendendo uma coisa também. Isso que é legal. É nada estruturado. Né? Existe uma Assim, estrutura... você tem o processo, mas, por exemplo, a solução pode ser soluções dos mais diferentes tipos. Eu trabalho basicamente com eletrônica e programação. E o que apoia isso é o que a gente chama de fabricação digital. Corte laser, impressão 3D, né? Ou a CNC, que ajuda a cortar uma chapa ou esculpir alguma coisa também. Essas são as minhas ferramentas em geral. Mas já aconteceu da gente também falar, não, para isso você não precisa nem de programação, essa pecinha aqui te resolve, né? A Lina Lopes, que foi minha sócia num espaço chamado Liluzone, agora ela está na Suíça, né? A gente já se conhecia e eu acabei cruzando com ela, sendo mentor numa residência artística também. Ela tinha um projeto lá e eu era o mentor. E ela estava revoltada que todo mentor que chegava falava, você tem que colocar programação, você tem que colocar um microcontrolador para resolver essa sua obra de arte. A obra de arte dela era um balanço para 2 pessoas, e quando uma pessoa pegasse no balanço, a outra pessoa pegasse no balanço, e elas se tocassem, tudo acendia, né? E ela queria fazer por um certo caminho. Ela entende um tanto de eletrônica, não muito, ela queria fazer por um certo caminho. E eu acabei viabilizando aquele caminho. Eu ouvi o desejo dela e viabilizei esse caminho. E até hoje, já tem, sei lá, 10 anos que a gente fez essa obra, que eu apoiei essa obra dela. Até hoje, quando a gente se encontra, ela fala, Chuchu, ela chama todo mundo de Chuchu. Chuchu, você foi o único cara que chegou em mim e respeitou a minha vontade, o meu jeito de fazer, né? Se não fosse possível de forma alguma, eu ia falar, olha, não vai dar. Uhum. E no caso dela, era colocar uma pecinha de 5 centavos para resolver o resto do circuito dela, né? Que era um capacitor para filtrar um ruído que tinha lá, né? Então, nem sempre é tecnologia, nem sempre é programação. Quer dizer, tecnologia como um conjunto de conhecimento aplicado, sim, é tecnologia. Mas o que a gente fala de tecnologia hoje em dia é o carro que voa, né? É o computador que entende o que você fala e te dá uma resposta, o GPT. Nem sempre a tecnologia precisa chegar nesse nível. Às vezes a solução pode ser ali naquela medida do que você precisa, né? Eu acho que o balanço chamava balanços afetivos. Se o pessoal quiser procurar aí na internet e tal. Legal. Balanços afetivos. E eu gosto de trabalhar tanto com artista quanto pesquisador, né? Eu, quando era criança, eu queria ser cientista. Eu queria ser químico. Aí tinha as revistinhas de química, também depois eu comecei a pegar as de eletrônica. E fui para engenharia, né? Então, logo no primeiro ano de engenharia, eu já estava trabalhando com pesquisador lá. Então, essa linguagem da ciência, da formalidade, eu entendo. Mas também eu convivo muito com artista. Tem uma obrinha ou outra que eu acabei fazendo por aí, né? Então, eu também entendo a subjetividade do artista e acho que as pessoas estão entre um extremo e outro desses, né? As pessoas, no geral, estão entre o cara que é super técnico, que só consegue se expressar de uma forma, e o artista, que é a subjetividade em pessoa, né? Personificada. Muito legal. Assim, tô pensando aqui na questão de negócio, né? É interessante porque o seu trabalho é realmente fazer essa tradução. É o que eu acho que muitos falam, né, da questão do empreendedor, que é encontrar o que o cliente deseja e entregar o que o cliente deseja. E você é bem isso, é essa manifestação, né, de ouvir o cliente e digamos, transformar aquilo que ele deseja em algo físico ali, né? Cada um traz o seu desejo. Né? Geralmente é algo físico. Às vezes é um programa de computador, às vezes é um site, né? Mas geralmente é uma coisa, de fato. E aí a gente estava falando, né, do Maker e tal. Eu acho que tudo começou com essa curiosidade, com o Maker. E até hoje eu gosto de trazer isso para as pessoas, né? Eu tenho uma loja lá da Santa Efigênia que me apoia em todas essas ideias que eu tenho, que é o pessoal da Mamute, né? Posso falar o nome? Já falei, qualquer coisa você corta depois. E eventualmente a gente faz atividades para mostrar para as pessoas que fazer não precisa ser difícil, que fazer é para tirar o medo, né? Então a gente vai fazer um robozinho que tem um controle com fio, para a pessoa perceber que ela pode começar simples
que aquilo é factível, que não foi nada complicado, e começar já a pegar alguns conceitos, né? No caso, conceitos de elétrica, de eletrônica, de polaridade de bateria e tal. E quem sabe algumas dessas pessoas não acabam seguindo um rumo, né? Já fiz atividade também, a gente estava até conversando aqui antes, né? Porque nosso amigo já fez uma atividade comigo, que é videogame. Todo mundo gosta de videogame. Então vamos fazer um controle de videogame, mas vamos construir o controle de videogame. Boa parte eu já trago resolvido, né? Mas isso também convida a conversa. Por exemplo, esse controle de videogame ele era cortado na laser. As pessoas olham aquela peça de madeira ou de alumínio e falam, nossa, como que esse corte é tão perfeito? Esse corte é feito numa máquina. Se a gente está no meu laboratório, eu mostro a máquina. Se a gente não está, eu descrevo, né? Eu acho que isso sim, né? A pessoa perdeu o medo de fazer e de colaborar, de trazer outras pessoas para o processo criativo, porque muito do maker vem disso também, né? Da colaboração. Eu acho que isso é o que habilita, né? Isso que me trouxe até o que eu faço hoje. Isso é aquilo, é sair da caixinha, né? É você entender que você pode desenvolver coisas diferentes. Porque a gente hoje está no momento que você recebe tudo pronto. Né? Vem tudo pronto e tal. E aí você acaba não questionando que as coisas poderiam ser diferentes. Né? E tem isso que você falou, assim, aquela coisa, digamos assim, nossa, é tão difícil lidar com equipamento, é tão difícil lidar com uma placa, alguma coisa assim. Né? E trazer isso para as próximas gerações também, né? Sim. Que eles não fiquem só aqueles reativos de jogar o jogo, mas entender como o jogo é feito também. Sim. Tem muita criança que na escola agora está tendo essas aulas, né? E está aprendendo a fazer o seu próprio jogo e tal. Ainda que rudimentar. Aí pode ser que um ou outro siga para frente, mas saber sobre o funcionamento das coisas também te habilita a lidar melhor com as coisas. Nem todo mundo precisa ser um criador, nem todo mundo precisa ser um programador ou o que quer que seja. Mas se você entende como as coisas funcionam, você entende melhor as capacidades delas, as limitações, né? E talvez até ter uma vontade de fazer diferente pode talvez, sei lá, te fazer bilionário, não sei, né? Os bilionários atuais, todos eles tinham uma vontade de fazer alguma coisa e um ótimo tino para negócio, ou uma ótima sorte também, né? O Bill Gates diz que só saber fazer, tem alguma declaração dele que é mais ou menos isso, que só saber fazer não é, ou ter contatos, não é o principal. Você precisa de um tanto de sorte também. Mas você tem que dar chance para a sorte, né? Você tem que estar aí se expondo, fazendo, né? Porque a sorte não é estar sentado no sofá e cair uma coisa no seu colo. Não, você tem que dar chance para a sorte também, eu acho. Divulgar, né? Se mostrar. Ou até tá tentando, né? Tentei esse negócio, não deu certo, vou tentar outro. Ou deu certo de forma limitada, né? Durante a pandemia também, meus negócios caíram bastante. E um cliente me consultou sobre a ideia de fazer um dosador de álcool gel. No caso dele específico, era para usar para médicos que iam higienizar as mãos. Né? Aí eu fiz, e ele queria fazer de determinada forma. Tentei negociar e tal. Ele queria daquela forma, ele queria provar a ideia dele. Aí eu fiz. E acabei pedindo autorização para ele, e eu fiz do jeito que eu queria. E isso me sustentou por alguns bons meses da pandemia. Eu criei um produtinho que era para as pessoas que querem fazer o seu dosador de álcool gel. Empresas de comunicação visual, por exemplo. Elas conseguem fazer o totem, mas não conseguem, de uma forma confiável, colocar o sensor ali para dosar. Né? E essa minha plaquinha chamava Autodose. Eu não comercializo mais. A Autodose tinha um sensor. Você colocava a mão embaixo, só quando a mão estava lá, ela começava a dosar. E dosava, no máximo, um tanto pré-determinado. Se você tirasse a mão antes, ela cortava para não ficar desperdiçando material, né? Vendi, se não me engano, 3.000 placas dessas, né? A gente automatizou muita coisa por aí. E alguns clientes desses que compraram a placa, anunciavam no Mercado Livre, eles depois começaram a vir para mim falar, dá para dosar iogurte? Dá para dosar ketchup na loja de hambúrguer? Porque daí eu já coloco o copinho lá, já sai o tanto desperdício, certo. né? Porque a pessoa abusa e tal. Ou então... Olha, eu vi que você dá conta de fazer isso. Você daria conta de fazer essa outra minha ideia? Sim, daria, né? Essa placa foi um caso de sucesso para mim. Que não só me sustentou por um tempo, mas me trouxe contato com muitas pessoas que botam a mão na massa, que fazem, mas que precisavam de alguém para ajudar a implementar a tecnologia em si, né? Muito legal, assim. E que outras coisas você fez? Eu fiquei pensando, coisas do dia a dia. Isso é uma coisa do dia a dia, porque acho que muita gente usou, foi em algum lugar que tinha ali, colocava a mão e saía a dose do álcool. Né? Outras coisas que você fala, pô, eu ajudei a fazer tal coisa, e coisa que as pessoas usam e nem imaginam. Deixa eu pensar, mas só para ser justo também,
minha plaquinha que dosa a quantidade de álcool gel ou de qualquer outro gel, outro líquido, não é uma invenção exclusiva, né? Antigamente as pessoas já iam em algum shopping por aí, colocavam a mão debaixo e saía o sabonetinho ali. Mas o que não existia era um módulozinho fácil de instalar, baratinho, né? Você comprava no Mercado Livre e chega amanhã para você. Assim, né? acessível, né? Sim, sim. Agora eu estou prestando consultoria para uma empresa que tem o departamento de projeto deles, né? E que é de controle de frotas. Muito aplicado em ônibus, porque você quer saber se o ônibus andou, se não andou, se a porta está aberta, se a porta está fechada, né? E essa empresa ela tem uma dificuldade em achar mão de obra de qualidade. O que é de qualidade para eles? É um cara que consiga entender de ponta a ponta no sistema. Não é só um cara que sabe fazer um projeto eletrônico ou que sabe fazer uma linha de programação. É um cara que entende como está sendo aplicado ali do outro lado, né? E aí eles me chamaram para resolver alguns problemas pontuais, né? Eu presto uma consultoria para eles como reforço na mão de obra. Então, tem um problema na detecção de tal característica, de velocidade, de porta, de não sei o que lá. A gente se reúne com a equipe deles, vê como que isso pode ser resolvido, implementado. Eles já têm a placa deles muito madura também. Como a gente pode usar esse sistema para evitar que aconteça uma coisa ou para trazer uma funcionalidade nova, né? Isso, todo mundo que anda de ônibus em São Paulo provavelmente já passou perto de um código meu, né? De alguma aplicação que eu tenho, né? Mas isso também não é só trabalho meu. É um trabalho de uma equipe, é um trabalho de um amigo muito querido que eu tenho, que é o Bruno, né? E que a gente passa o Natal junto, então a gente é bastante próximo. Inclusive, interessante essa história do Bruno, bom trazer. Parte dos meus amigos, dos meus contatos hoje, eu conheci frequentando um espaço chamado FabLab. FabLab é um espaço muito... é uma marca. O nome genérico disso seria um makerspace. Cada vez tem menos makerspaces abertos. O modelo de negócio do makerspace é complicado, mas é um espaço onde você vai e tem várias ferramentas, várias tecnologias e pessoas que te ajudam a usar. Né? Então, por exemplo, você quer saber como que é uma impressora 3D. Você não precisa comprar a impressora 3D. Você pode ir num lugar desses, fazer um curso rápido e ficar habilitado a fazer o seu desenho e aí ir lá e operar a impressora 3D que está lá. A Prefeitura de São Paulo tem alguns, acho que 12 ou mais. Né? Lá no centro tem o do Olido, que eu acho que ainda está aberto, não tenho certeza. E eu, quando comecei a atuar mais, eu comecei a frequentar os FabLabs. E eu percebi que tem o cara que, por exemplo, quarta-feira é o dia aberto do FabLab do centro. Tem 5 pessoas lá. Na sexta-feira é o dia que o FabLab da faculdade tal está aberto. Aquelas pessoas vão estar lá também. A gente acabou virando amigo, né? E o Bruno é um desses caras que tem uma característica parecida com a minha. Ele é muito curioso. O pai dele também tinha uma empresa de esquadrias de alumínio, né? E ele também nunca teve medo de fazer. E a gente começou a ficar muito amigo, ficar muito ligado, né? E ele trabalha para essa consultoria e acabou me chamando, mas... Vira e mexe, a gente está fazendo coisa junto também, né? Vamos mexer no veleiro dele. Quero colocar bateria. Então, vamos lá colocar bateria. Ou então, eu quero fazer alguma coisa em casa. Eu falo, Bruno, vem me dar uma mão, né? E a gente se conheceu num espaço desses, que é para divulgar inovação. A ideia do FabLab começou numa aula no MIT, que o professor falou, com essas ferramentas dá para fazer quase qualquer coisa. De fabricação digital técnicas de eletrônica e tal. E ele fez uma aula muito aberta, que acho que até era para o pessoal de design, não tenho certeza. E ele falou, vem fazer quase qualquer coisa. Só que ele não esperava que tivesse tanta gente querendo fazer quase qualquer coisa, né? E isso acabou virando um movimento, né? Isso acabou virando um negócio... E essa que é a marca FabLab, né? O que está ligado ao que nasceu ali no MIT. Mas a ideia de ter um makerspace, que as pessoas têm acesso a ferramentas, é mais universal um pouco. E é para todas as idades... Sim, inclusive tem dias que tem programação específica, né? Tem dia que, hoje o Mal vai lá dar um curso de como fazer seu robozinho, ou de como acender um LED, ou de como fazer um controle de videogame, né? Então, é para todas as idades. É claro que se você for muito novo, talvez você precise de um adulto junto para te apoiar lá. Mas tem uns catatauzinhos assim de 9 anos que dão baile em todo mundo também, né? E... já sabe desenhar, já sabe lá apertar a máquina, produzir, sempre tem o que se destaca. E tem o senhor de 90 anos também que está querendo ir lá, está querendo aprender, ou está querendo fazer alguma coisa, e não tem vergonha de pedir ajuda para os outros não, né? E em geral as pessoas estão dispostas a ajudar.
Ai, que legal. É uma Não, comunidade bem bacana. isso é muito legal, essa cultura, né? A gente vê muito o pessoal falando de maker, muito no sentido assim de produzir coisas, com papel, cartolina e tal. Mas você tá falando Tem aula na escola, né? mas é um outro nível, é de produzir soluções mesmo. Então Sim, você fala do LED, nossa, a minha filha aprendeu a acender o LED na escola. Nossa, ela ficou tão feliz, né? Porque eles começam a entender como é que funciona isso, né? Sim. Essa questão de energia, fio, essas coisas. Desmistificar, né? Desmistifica, é muito legal, né? Não sei se na escola, eu andei prestando consultoria para uma escola ou outra na área de maker, mas mais para definir o projeto. Mas se você for procurar cultura maker, né, movimento maker, tem várias denominações, o foco está na colaboração. Não só em fazer, que é a tradução direta, né? Tem o Fazedores, que é um site muito bacana. Se você entrar no Fazedores, tá um pouco parado, mas tá meu nominho lá como colaborador deles também. O foco é em colaboração. É em fazer colaborando. E colaborar é uma palavra interessante, né? Que co quer dizer solidário, um junto com o outro. E laborar é trabalhar. Então, trabalhar junto. Sozinho a gente não... Pode ser que a gente avance, né? Hoje em dia eu não preciso mais ir a um makerspace porque eu acabei comprando as máquinas e tenho. Porque às vezes eu quero trabalhar até 11 da noite e o makerspace não está aberto. E eu não consigo chegar lá e monopolizar a máquina também. Então, conforme meu negócio cresceu, agora eu tenho a minha estrutura. Mas de estar lá do lado do outro que está cortando um quebra-cabeça, por exemplo, eu quero fazer um quebra-cabeça, estou aqui recortando na máquina de corte a laser essa foto. Às vezes você olha lá, ou você tem uma ideia, ou ele está precisando de uma colaboração, você senta junto e vamos descobrir como que resolve isso e tal, né? Eu acho que são ambientes muito legais. Eu acho que não estaria onde eu estou hoje se não fosse esse tipo de colaboração. Inclusive o Lilo Zone que eu tive com a Lina Lopes, né? Era um espaço que era nosso espaço, não era aberto para todo mundo. Mas se você chegasse e perguntasse para a gente, provavelmente você ia ser acolhido. Não é que a gente abria a porta e quem entrar, entrou. Mas se você chegasse na gente, a gente ia acolher e ia colaborar com o seu projeto. E às vezes nem cobrando, né? Se fosse um projeto que... só preciso cortar uma coisa, me ajuda com essa ideia e tal. Cara, vem aí, usa, traz o material, faz o que você quiser. Ou tem retalho ali, usa o retalho também, né? Muito legal isso, de você dar essa colaboração mesmo, né? Essa visão de colaboração, que ninguém faz nada sozinho, assim. Sim. E realmente, né? Porque é muito difícil você ter uma ideia que ela não esteja baseada na ideia de outra pessoa. Tem duas frases clássicas da ciência, né? Uma é o Isaac Newton. O Isaac Newton era um cara inteligente, né? Dizem que ele inventou a gravidade. Não, ele descobriu a fórmula da gravidade, porque antes as pessoas não flutuavam, né? Mas Isaac Newton dizia que se eu enxerguei tão longe é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Né? Ele queria dizer que ele teve uma boa fundação, é evidente. E o outro cara bacana da ciência é o Carl Sagan, que ele fala que para fazer uma torta de maçã do zero, primeiro você precisa criar o universo. Ou seja, não dá. Né? Se você não tiver poderes sobrenaturais, você não vai conseguir fazer nada do zero. Né? Então você tem que achar ali o seu caminho, tem que achar quem te ajude, mesmo que quem te ajude não esteja presente, né? Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar o trabalho que alguém fez há 5 anos, a pessoa não está nem mais atualizando, mas que publicou como código aberto aquilo e aprender a partir daquela coisa. Ou você pode achar alguém que está do outro lado do mundo, que tem um projeto parecido com o seu e começar a se comunicar com ele e trocar ideias também, né? Aconteceu esses dias um caso interessante do rapaz que está fazendo essa automação nas máquinas de venda de Coca-Cola, né? Elas têm um protocolo específico, chama MDB, tanto faz o nome, e eu fui procurar o que já existia pronto sobre MDB. Aí eu vi lá o nome do rapaz, André Sarmento, que já tinha uma biblioteca publicada disso. Me pareceu bastante familiar o nome, mas eu não tinha ligado uma coisa na outra ainda. Até que um dia eu estava num grupo de WhatsApp, que é um grupo que eu frequento, é um grupo que tem inventores, tem pesquisadores, é um grupo bem interessante. E aí, nesse grupo, estava lá o André. Falei, puxa, olha, eu estou usando o seu trabalho, que é de 8 anos, eu estou usando e construí em cima dele para poder solucionar essa coisa. E ele ficou muito feliz, né? Que o trabalho que ele fez e que estava lá, ele teve a notícia de volta que estava sendo útil em alguma coisa. É um trabalho bastante técnico, né? E ofereceu para colaborar e tal. Estava tudo resolvido já. Mas se ele não tivesse feito aquele trabalho antes, eu ia ter um esforço muito maior para conseguir resolver aquele problema. Faz né? sentido. Muito legal. E assim, é interessante uma coisa que você comentou, que você comentou um pouquinho antes ali,
falando da importância no caso do projeto da empresa de frota, que eles queriam alguém que tivesse uma visão do todo, né? Sim. Embora pudesse resolver um problema específico, conseguisse olhar para o projeto como um todo, né? Isso, assim, o quanto é importante, então, porque hoje a gente vê o pessoal se especializando muito, né? Sim. E aí acaba faltando essa visão de entender. Como é que, por exemplo, você vê isso, né? Falando em termos de formação, em termos de educação, até da nova geração. O podcast se chama Marketing para Especialistas, né? E houve uma época que a tendência era que você tivesse uma especialidade só, né? E essa era a ideia. Não, eu quero o cara super especializado e tal. Acontece que, às vezes, esse cara super especializado, ele não consegue nem falar com quem está fora. Então, ele acaba se isolando, né? Você pode ser um especialista, mas você tem que saber se comunicar com as pessoas, com as funções que são adjacentes às suas, né? E isso começa quando você começa a entender um pouco fora da sua caixa, né? A sua caixa é essa aqui. Então, cara, mas o que esse cara está falando? Qual que é a linguagem que ele usa? Qual é a necessidade dele? O cara que vem antes de você, o cara que vem depois também. Se é que dá para organizar assim nesse sentido, né? Hoje em dia, parece que a tendência é que as pessoas tenham um conhecimento mais misturado das coisas, né? Mas sim, você precisa ter a sua área de conhecimento, você precisa, para ter sucesso, né, ter a sua excelência nela. Mas ter a visão do todo é sempre bom. E eu acho que isso vem de pessoas curiosas, né? De pessoas que... Não curiosidade no sentido que matou o gato, não a curiosidade ruim, né? Mas eu diria interessadas, né? Interessadas e a fim de entender, a fim de ouvir e depois de comunicar, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta direito, eu embarquei no outro sentido aqui, né? Mas, por exemplo, eu tenho um sócio que, num empreendimento específico, ele é advogado, mas ele se apaixonou por fazer as coisas. Ele era advogado dessa loja que vende eletrônica, e um dia ele estava lá, embarcou. Ele vai provavelmente contar a história dele um dia, né? Mas, em resumo, ele embarcou em querer aprender sobre aquelas coisas que vendia na loja, né? E hoje em dia a gente tem um empreendimento que fabrica fabrica placas eletrônicas para makers, né? Isso vem da capacidade dele de sair da especialidade dele, de ser advogado, pensar outras coisas, se interessar. E ele tem uma visão única das coisas, porque ele também tem a visão de humanas ali, né? De uma forma ou de outra, de lidar com pessoas, tal, de sacar como as pessoas... O que ele trouxe do direito, né? Como advogado, ele tem que entender o que as pessoas estão falando, tem que sacar como o juiz pensa, como que isso vai pensar. E ele traz um pouco disso para os nossos projetos, né? Como as pessoas vão aceitar isso, como as pessoas vão usar, como a gente conversa com o cliente, né? Então, isso é um exemplo de um especialista que se comunica fora da área dele também. E aí, quando você leva isso para o empreendedorismo, faz todo sentido, porque o empreendedor, raramente o empreendedor vai ser aquele cara que é especialista, né? Ele é o cara que para empreender, ele já tem que ser o cara curioso. Sim. Né? Incomodado, curioso, que às vezes ele não vai empreender na área que ele está acostumado, na área que ele... Inquieto. Na área que ele se formou, às vezes ele vai empreender numa área completamente diferente, e dali ele vai buscar pessoas, ele vai buscar conhecimento, porque, na verdade, ele está olhando que ali existe uma oportunidade. Sim. E que ele pode não saber como atender, mas ele pode juntar pessoas para conseguir atender aquela necessidade ali que existe no mercado. Exatamente. Esses dias eu estava vendo, nem lembro onde que eu vi, mas era um outro podcast, que o rapaz dizia que o empreendedor é um cara que pensa diferente. Né? É um cara que tem referências diferentes, referências a mais. Eu acho que nem todo mundo precisa ser empreendedor. Tem gente que está muito satisfeita em ter a sua rotina. Sim. Isso não é para mim. Ter uma rotina ali, toda ajeitadinha, saber que hoje é segunda-feira, eu vou entrar a tal hora, o meu almoço vai ser tal, porque já está planejadinho, né? Mas existem essas pessoas que têm essa característica, e legal para as que querem ter a sua rotina. E essas pessoas, elas até sofrem um pouco com o mundo, né? Porque às vezes a gente começa a ver tanta coisa, começa a pensar, puxa, mas eu consegui resolver aquilo, e uma hora você tem que respirar fundo e falar, não, eu vou resolver esse aqui primeiro, né? Mas sim, o empreendedorismo, eu diria que é uma vontade
começa com uma pessoa que enxerga o mundo e que não tem medo de ir lá, desbravar, fazer alguma coisa. Talvez o inconformismo também, que geralmente assim, porque eu vi alguém fazendo e eu não achei que estava bom, eu fui mal atendido, ou Sim. eu vi que não existia uma solução para aquilo. E aí, como eu falei... Aí é uma oportunidade. É uma oportunidade. Às vezes a pessoa, assim, não faço ideia, não sei juntar 2 fios, mas eu vou achar alguém que vai conseguir criar essa solução para mim. Eu já estive perto de várias pessoas que pensam assim, né? E que me juntaram para resolver essa parte de tecnologia com o cara que é especialista em marketing, né? E com o tempo a gente acaba virando também esse para-raio, né? Todo mundo fala com o mal porque ele ajuda a resolver, né? Às vezes eu brinco que... e o empreendedor às vezes acaba virando esse para-raio também, né? A pessoa fala, não faço ideia de como faz, mas tem um cara que pode dar um palpite e é esse cara aqui que já faz outra coisa, né? É verdade. E é legal, mas é o que você falou, é perfil, né? Quer dizer, Sim. você sempre teve o perfil de ser curioso e para você, acho que você nunca se viu trabalhando atrás de uma mesa, assim, Eu tenho 11 meses de carteira assinada. e fora isso, é só inventando minhas coisas, tal, né? E acreditando que talvez dê para vender, talvez não dê. Eu já tive até fábrica de adesivo ímã de geladeira, né? Que não tem inovação nenhuma. Quer dizer, você acaba trazendo uma inovação, mas a serigrafia, que é o que se usa para fazer o ímã de geladeira, é uma técnica que tem, sei lá, 4.000 anos, né? Aí a outra técnica, que é a técnica de corte do ímã naquele formato especial, é uma coisa também que o pessoal já fazia com prensa mecânica, né? E uma faca no formato, há, sei lá, 500 anos, talvez mais, né? Mas aí, juntando tudo isso, acaba virando uma coisa. Eu vivi disso por um tempo também, né? E naquela época eu não entendia nada de marketing, entendo muito pouco hoje em dia. Mas eu descobri que se a gente anunciasse nas páginas amarelas, lembra? Era uma lista sim, mas era o Google antigamente. O Google era as páginas amarelas. Sim. E eu percebi... Todo ano eles me ligavam para anunciar de novo, enquanto eu tinha um negócio eu continuava anunciando, mas quando eu fechei o negócio, por mais 4 ou 5 anos, a pessoa que tinha aquele livro antigo ainda achava lá o meu anúncio e acabava ligando, eu já não estava mais fazendo negócio, né? Mas aquele marketing estava dando resultado ainda 4 ou 5 anos depois, né? E hoje em dia talvez seja um pouco mais difícil de entender, né? Às vezes, a gente tem uma tendência de pensar, vou colocar um site no ar e as pessoas virão para esse site. Acho que a gente tem que pensar um pouco de qual é o processo para as pessoas chegarem ali no site. Isso, bem... né? Você faz site também, né? Não muito. Mas você também sabe fazer o processo. Sim, mas eu sei é fazer o importante isso, processo, você sabe né? essa diferença. Porque muita gente pensa assim... eu gosto de fazer analogia com o cartão de visita. Você fez o cartão de visita na gráfica. Legal, tá aqui o cartão de visita, um bolinho de cartão de visita. Você deixa ele na sua frente, não vai acontecer nada. Sim. É a mesma coisa o site. Você tem que dar chance pra sorte, né? Lindo o site. Mas se você não colocar ele em alguns lugares, linkar eles nos diretórios, começar a fazer anúncios, ninguém vai achar seu site. E curiosamente, o equivalente, quer dizer, uma variação do cartão de visita seria fazer um panfleto, né? Para mim, panfletar nunca deu certo. Não. Na época do imã de geladeira, eu tentei panfletar um pouco e tal, zero retorno. Talvez eu estivesse fazendo errado. Talvez panfletar dê certo. É o público, assim, que você estava procurando pessoas que iam produzir o imã de geladeira para dar para cliente. Exato, eu estava atirando errado. Era né? B2B. Aquela bater na porta do mercadinho, essas coisas. Então, mas depois eu aprendi. Essa história até interessante. Eu acabei fazendo para um distribuidor de gás. E fiz a faca lá no formato aí ficou tradicional pro gás agora, né? Sim. E aí eu descobri que se eu fosse no concorrente dele e falasse, olha, eu já faço para algumas outras distribuidoras de gás, aquele cara não queria ficar para trás. Ele acabava contratando comigo, né? E já era uma entrada que eu tinha, né? Já era um jeito que eu conseguia chegar nele e falar, olha, dá resultado. Existem outras empresas que fazem e ele acabava se interessando. Aí eu achei o caminho de como vender os ímãs de geladeira, né? Mas eu era muito novo quando estava fazendo isso, então foi parte do meu aprendizado também. Eu acho que isso também, né? Tentei tal coisa, não deu certo. Refleti um pouco por que não deu tal, mas ótimo. Dá para consertar? Dá. Não dá para consertar? Vamos tentar outra. E cara, falhei, não tem problema. Né? Vou tentar outro, vou errar de novo, até que uma hora que vai rolar. Hoje se chama, a mentalidade de growth, né? Que é de você a mentalidade de crescimento. Você fez um teste, não deu certo, tem tanta coisa. O pessoal de startup fala errar rápido, né? Errar rápido, Errar rápido. E hoje precisa ser, porque hoje assim, as coisas são muito rápidas, né? Então você não pode ficar muito tempo naquilo ali sem saber
Ah, tentei, rodei, sei lá, subi uma campanha, rodei ali um tempo, não tá dando certo, eu já tenho que rodar outra coisa. Fiz uma solução, não deu certo, tenta outra coisa. Mas assim, e você é muito sinestésico, né? Ah, sim. De pegar Sim, de na misturar uma coisa com prática. outra, né? É o chamado mão na massa, né? É isso aí. Eu acho que é o meu perfil, né? É literalmente mão na massa. E às vezes quando eu não tenho um projeto, raramente eu fico sem ter um projeto, mas às vezes quando eu tenho um tempo livre, ainda assim eu vou pro ateliê, escritório, laboratório, que fica a 2 quadras de casa, vou lá no domingo tirar as minhas ideias da cabeça, né? Então, uma coisa ou outra eu estou fazendo, estou curioso, às vezes eu já fiz uma coisa, tá ali na gaveta, não achei que ia virar produto e vem o problema que encaixa naquilo, né? Então já trago de volta. Quer dizer, você está sempre acompanhando, né? Vendo o que está acontecendo, Sim. pensando em possibilidades, em coisas que podem se transformar em produto. E quando eu viajo para fora do Brasil, eu tento visitar um makerspace ou um hackerspace. Tem uma diferença entre maker e hacker. Nem todo hacker é do mal, né? E acabo visitando e isso traz inspiração também. Uma vez eu fui, antes das pessoas começarem a ouvir de Bitcoin, eu fui para Praga e fui ao hackerspace de Praga e já tinha um cara lá falando, olha, eu fiz uma vending machine de Bitcoin. O que é Bitcoin? Ah, Bitcoin é isso, aquilo outro. E eu lembro que na época eu acabei comprando uma fração de Bitcoin lá que hoje em dia vale bastante dinheiro, né? Já gastei. Mas hoje em dia vale bastante dinheiro, né? Não, tem muita gente que comprou e não sabe depois também, né? Porque Tem. você não tinha nuvem, né? Você botava num DVD. Então você podia ter anotado em papel. Tem a história clássica de um rapaz, que eu acho que é da Inglaterra, que ele se descartou do computador que tinha os bitcoins dele. E esse HD dele, talvez ainda esteja, né, o disco, talvez ainda esteja em capacidade de funcionar, e ele está brigando com o governo que ele quer poder escavar o lixão para achar o HD que foi dele, porque daí ele fica multimilionário, talvez bilionário, com o tanto de Bitcoin que tem lá, né? Então, tem gente que perdeu sim. Tem muito Bitcoin flutuando, tem muita criptomoeda flutuando por aí que as pessoas não têm mais acesso, né? Porque mudou muito isso, né? E essa questão, hoje as coisas mudam muito rápido, né? Então, até, por exemplo, quando a gente trabalhando muito com rede social, né? A gente vê a mudança. Então, antes, quando você falava de vídeo, era YouTube, né? Hoje a gente está falando de vídeo em todas as redes. Inclusive o LinkedIn, que sempre foi uma stories, rede... né? A LinkedIn foi uma rede de artigo, né? Todo mundo, mas não é melhor por artigo? LinkedIn, eles estão falando acima de 30% o engajamento dos vídeos ali no LinkedIn. Então, e o LinkedIn traz 2 ou 3 vezes mais alcance do que o artigo. Que coisa. Mas isso é o quê? Quando isso? O ano passado. Então, assim, a gente está falando de coisas que se mudaram nos últimos 2, nos últimos 3 anos. E aí, como vai ser daqui para frente? Ninguém sabe. Eu vou te contar que eu tenho um perfil no LinkedIn, mas eu não uso. Eu, particularmente, não exerço esse caminho, né, de Seu estar conteúdo lá, é 100% TikTok. Por quê? Talvez seja, talvez funcione no Porque TikTok, você é aquela coisa, você tem todo isso, você tem a coisa da jornada. Você vai começar com um conteúdo que ninguém vai saber onde vai terminar. E aí isso prende. Você vai começar cortando um material, desenhando uma coisa e daí daquilo vai sair um produto. Então é um conteúdo Então você acha que esse perfeito. mistério no começo é bom para depois? O mistério é o que faz o vídeo as pessoas assistirem até o final. Porque quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu gosto de fazer igual o Thelma e Louise. O filme Thelma e Louise começa com as duas caindo do precipício. E aí, eu acho que é um mistério diferente, né? Sim. Não é que você está vendo, as duas estão saindo de casa, estão não sei o que lá. E eu acho que isso te prende até o fim. Você quer saber... Você já sabe como vai acabar, mas você quer saber como elas chegaram naquela situação tão inusitada, né? Ou quando você vai dar uma aula, eu acho que, por exemplo, quando você vai aprender matemática, o cara fala, aprenda logaritmo. Pra quê? Né? Não existe um desafio. Mas se a aula começasse com como a gente resolve tal coisa, e aí você é conduzido no caminho que o logaritmo é a melhor ferramenta. Alguma coisa, por exemplo, bem prática, do tipo mecanismo de busca. Né? O que seja, por exemplo, não sei se o logaritmo está diretamente ligado, mas sim, como a gente resolve esse problema? Sim. Né? Tá aqui. Ou tá aqui o que a gente vai fazer no final. Tá vendo? Ó, a gente vai chegar aqui. Vamos fazer o caminho junto. Aí, na minha opinião, eu não sou especialista em marketing, na minha opinião, para as palestras, para uma aula, funciona bem. Porque a pessoa
não fala, tá bom, para que eu tô aqui? Ah, mais um passo, mais não sei o que lá. A pessoa sabe onde vai chegar. Ou ela tem uma curiosidade de saber como que se chega naquele resultado tão inusitado no final da Thelma e Louise, né? Então, Se você olhar assim, vídeos, por exemplo, vídeos de culinária, tem esses dois tipos de vídeos. Tem um vídeo em que a pessoa começa mostrando já o que ela fez, ela te tira, dando vontade, tchan, né? e aí depois ele mostra a receita. Uhum. E tem um vídeo que começa direto na receita. Mas aí, geralmente, assim, começa de um jeito meio inusitado ali pra pessoa, assim, o que essa pessoa tá fazendo? Mas nessa da cultura do maker, é muito isso. Começa a pessoa, sei lá, cortando uma coisa, fazendo outra coisa, e aí a pessoa, o que essa pessoa tá fazendo? Eu lembro de um canal de uma moça oriental, não sei se ela é chinesa ou japonesa, ela mora no interior. E realmente começa desse jeito, né? Ela tá ali colhendo um matinho, depois ela vai e mexe numa aguinha e tal, e ela vai construindo. E, inclusive, é um canal que não tem fala alguma. Você vai sacando e vai acompanhando, e realmente esse canal me prende bastante, né? Até que chega uma hora, ou você saca o que ela vai fazer, ou você fala, chegou aqui naquele negócio, né? E ela faz comida. Eu não lembro o nome do canal, não lembro o nome da moça, de vez em quando aparece. Eu assinei, de vez em quando aparece para mim lá. Mas realmente existe esse processo que acaba aprendendo, né? Acaba te trazendo. E de novo, né, dentro do meu tema, é alguém que faz alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Muito legal, então. E aí, assim, hoje, como é que você vê, assim, as tendências para esse mercado, né? O que você percebe de demanda, vai mudar, vai ter mais procura de pessoas que façam isso também para as empresas? Eu espero que tenha, né? Eu espero que tenha pessoas que deem consultoria em qualquer área, né? O que eu vejo é que, desde a época da automação industrial, que as empresas às vezes não sei se é uma questão de executivo ou o que é, às vezes nem a própria atividade fim dela eles querem desenvolver internamente. Eu não sei se isso é porque, para um funcionário de carreira, estar associado a um projeto que falhou pode matar a carreira dele, né? Então, talvez ele não queira carregar essa bandeira, ou se talvez eles queiram contratar especialistas sob demanda, né? Não queiram ter aquele departamento de desenvolvimento. Então, eu vejo sim que cada vez mais o consultor é solicitado. Consultor de uma forma geral. É o cara que tem uma opinião a dar. E ser consultor também é poder chegar sem paixão, sem compromisso com agradar ninguém. É o cara que chega, analisa uma situação e propõe um resultado, né? Esse resultado, ou até faz uma análise estratégica, né? E esse resultado não tem o mínimo compromisso de agradar alguém. Então, talvez seja essa o motivo que os consultores estão sendo mais demandados hoje em dia, né? E tem para toda a área. Em geral, o consultor é alguém que já viveu aquela situação, já trabalhou numa outra empresa e, por isso, ganhou experiência para poder dar palpite, né? Então, ou, no meu caso, eu sou um cara que já fez um monte de coisa, que tem a capacidade de pesquisar e procurar junto a solução, né? Existem esses processos também de sprint, existe uma série de processos organizados para você criar alguma coisa, né? E esse tipo de consultor também é bem solicitado, né? Vamos entender o problema e, através de processos muito bem estruturados, chegar em soluções, né? Envolvendo a equipe do cliente também nesse procedimento, né? E assim, a formação, por exemplo, que você precisa ter para você conseguir assim, ter esse olhar para essas áreas, fazer essa integração dessas áreas. No meu caso, como te disse, é eletrônica e programação. Atualmente, é muito difícil fazer eletrônica sem você saber programar. Porque quase tudo vai ter um componente lá que é programável e isso traz flexibilidade. E aí, a minha formação é contínua, né? Saiu um componente novo, eu gosto de estudar as especificações dele, pegar, fazer um exemplo, fazer outro e tal. Mas sim, é bom se você tiver uma boa base, né? Não precisa ter faculdade, não, né? E nas empresas de tecnologia, existe uma tendência a valorizar o cara que dá resultado, não que ele tem que passou 8 anos estudando e aí sim ele trouxe né? Aí sim ele está habilitado para fazer alguma coisa. Eu acho que na medicina isso é fundamental, né? Eu não quero um médico que está só lendo coisas agora, ele tem que ter, e para ser médico é uma responsabilidade muito grande, então você tem que ter uma boa base. Mas em termos de tecnologia de programação, sim, ter uma boa base é importante.
para você saber destrinchar o que vem depois. Dentro desse conceito que você falou que as coisas estão cada vez mais rápidas, né? Cara, cada dia sai um componente novo. Sim. Né? Nem sempre a gente tem acesso aqui, né? Às vezes a gente tem que importar, às vezes... E no Brasil me parece que o mercado, isso a gente fala depois, o mercado só vende o que tem saído e só tem saído o que está disponível. Então a gente fica meio preso nisso, né? Mas em termos de formação, o que eu diria tenha uma boa base. O que me deu a boa base foi primeiro ser o robista e depois fazer um colegial técnico. Legal. Eu acho que colegial técnico é um ótimo negócio, porque você pode... Ali você já descobre se você gosta daquela área ou não. E se você não gosta, aí você vai fazer faculdade em outra coisa. E se você gosta, você já começou cedo, né? Ali, no meio da sua adolescência, você já tá envolvido com a coisa e tal. Já sai dali para um estágio. Então, você já se insere no mercado. E aí começa a pegar experiência para talvez um dia virar um profissional bem reconhecido e talvez até um consultor, né? E aquilo, né? Que nem hoje você é referência, né? As pessoas te conhecem, sabem que precisar resolver alguma coisa, procuram você, que você vai... Por isso que eu não uso o LinkedIn, né? Um outro acaba me recomendando, é assim que vem. E é legal isso que você falou, que não é necessariamente o tempo que ele vai ficar na academia, mas é muito o sentido de ser uma pessoa que gosta e que decide seja curioso, né, de aprender. Porque tem muita coisa que você não aprende na faculdade em si, né? Mas eu diria aprender de verdade, porque eu já tive uma empresa de manutenção e os técnicos não queriam aprender, eles queriam saber assim, qual é o macete quando dá tela azul? Cara, não tem macete, porque tantas coisas podem gerar tela azul, né? É um processo parecido com o médico de diagnóstico. Então, o que você precisa é conhecer o que está dentro do que quer que você esteja lidando e conhecer bem, né? Então, por exemplo, acender um LED, que é o que a gente estava falando. Cara, qualquer um consegue começar a acender o LED. Mas chega uma hora que você tem que dimensionar um componentezinho ali que chama resistor para o LED acender do jeito que você quer. Ah, vou ligar na bateria do carro, vou ligar no carregador do celular, são duas fontes diferentes de energia. Vou ligar no 110. Aquele componente que você precisa dimensionar, é bom você saber a equação dele. No caso da área de desumanas, né, da área de exatas, então você vai ter que aprender matemática, vai ter que aprender o modelo de como aquilo funciona para fazer direito. Ah, sim. Ou perguntar para o ChatGPT e acreditar na resposta dele. Nem sempre o ChatGPT inventa, né? Uso muito. Ele inventa bastante coisa, né? Tem que tomar cuidado. Assim, uso diariamente como uma ferramenta para me ajudar a fazer proposta, né? Às vezes, até para programação eu uso, mas nem tudo ele acerta de primeira, né? Tem que treinar, né? Tem que treinar. Ele tem que ser treinado. E você tem que saber avaliar a resposta dele. Sim. Né? Então, se você não tiver um bom conhecimento de base, você não consegue dimensionar o resistor do LED, você não consegue saber se o que o ChatGPT está falando para você faz sentido ou se não faz, né? Conhecimento de base e bom senso. E olha que o ChatGPT, assim, quando a gente fala em termos de referência, é o melhor que tem hoje, assim. Eu diria que é o que eu uso, é o que eu escolhi. Eu também é o que eu uso. Tem muitos, mas assim, eu entendo que é. Eu não usei do Google, então não sei dizer se é melhor. Eu testei. Você testou? Eu testei o do Google. É engraçado que eu faço uma pergunta básica, né? Eu tenho uma jornada básica e o ChatGPT ou qualquer modelo desses, eles acabam se enrolando. Mas o do Google eu achei a resposta hoje, né? Talvez melhore. Eu achei a qualidade das respostas muito básica. E eu testei o do ex-Twitter, do X também, o Grok. E também eu achei que, para minha área, ele não é muito bacana. Eu estou pagando o ChatGPT $20 por mês, né? Na minha atividade ele se paga, né? Ele me ajuda a organizar código que eu fiz, ele me ajuda literalmente a escrever propostas, a escrever relatórios. Eu estou treinando um ChatGPT específico que é para fazer relatórios técnicos. Hoje de manhã eu estava trabalhando nisso. Talvez ele até já esteja publicado, né? Mas, por exemplo, qual é a pergunta que eu faço? Eu faço um prompt que é: me dê a sequência de cores, me dê uma representação gráfica da sequência de cores de um tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez tem 8 por 8 células, né? Talvez existam variações, mas a simples apreensão, o primeiro tabuleiro de xadrez que vem na sua cabeça é o que tem 8 por 8. E ele vai alternando branco, preto, e na linha de baixo é diferente. Ele começa no preto e vai para o branco. Ok. Isso ele sempre acerta. Me dê uma sequência de 32 números pares aleatórios. Nem sempre essa inteligência artificial faz o aleatório bem feito, bem misturado. Algumas me dão números na sequência. 2, 4, 6, 8. Né? E é aberto de propósito, que eu quero ver como que ele lida com essas sutilezas. Agora,
Se ele não acertou, a gente vai interagindo até que ele me dê a sequência que eu quero. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Se eu fiz mês passado e faço de novo esse mês, às vezes, frequentemente a resposta é diferente, né? É diferente no sentido de acertar mais rápido ou mais devagar. Aí eu peço a mesma coisa para os números ímpares. Aí vem a parte que, cara, toda vez eles erram, toda vez. Que é, para cada casa branca, coloque o número par daquela lista, sem repetição. Para cada casa da outra cor, coloque o número ímpar, também sem repetição. Surpreendentemente, a resposta é, ele começa par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. A linha de baixo deveria começar com ímpar. Par, ímpar de novo. E eu já tentei, você acaba conversando, né? Você fala, explica por que na linha de baixo está assim. E eu já vi acontecer assim. Verdade, eu errei, analisando. Não consegui analisar. Analisando de novo. Isso o ChatGPT faz. E aí chega uma hora, já chegou uma vez que ele falou, parece que eu não estou conseguindo, melhor você contratar um especialista. Então, talvez as pessoas né, que estão ouvindo aqui, que estão vendo o podcast, sei lá em que ponto do futuro, possam fazer um teste desses, né? E falar, não, o Mal tá ficando louco, ó, aqui, ó, ele conseguiu direitinho e tal. Mas aqui, em janeiro de 2024, eu tô tendo dificuldade com todos eles. E nesse grupo lá, que tem o André Sarmento e tal, eu publico e tem alguns que tentam defender, tem alguns que tentam falar, não, mas é porque você não deu a instrução direito, talvez seja. Mas a gente está falando de um sistema que conversa com a gente em linguagem natural, não, né? eu tenho também minhas restrições, porque às vezes eu educo, aí eu peço alguma coisa e aí ele me dá uma resposta completamente nada a ver com o chat que eu tô ali um tempão tentando desenvolver. Sim. Aí quando isso acontece, a minha experiência começa de novo, porque não funciona mais o chat. Ele vai te trazer qualquer coisa aleatória. Mas quando eu uso para me ajudar a desenvolver código e tal, eu tenho que falar, vamos dar... Por exemplo, para a lista de números pares, vamos chamar essa lista de pares 1. É o que eu costumo fazer. Então, quando eu falo, daqui para frente eu vou me referir a essa lista como pares 1, você está educando, né? Acontece dele desandar. E eu não quero ser o garoto propaganda do ChatGPT, mas isso que eu estava fazendo para relatórios é como se fosse um pré-conjunto de instruções. Olha, e tem no ChatGPT, pelo menos tem no pago, você pode treinar o seu próprio Sim. GPT, né? Então eu falo, olha, eu quero fazer o de hoje. Eu quero fazer um relatório técnico. Aí ele pergunta, existe algum padrão? Eu quero um padrão BNT em português ou no IEEE em inglês, que é a Associação dos Engenheiros Elétricos lá. Eu gostaria que usasse tal tom, não sei o que lá, tal. Esse prompt já fica armazenado ali, né? E eu achei muito bom porque eu tenho usado para fazer proposta, para fazer relatório, e eu vou treinar cada um deles para ter esse perfil. Então, essas coisas que você treina, combina, já ficam pré-determinadas lá. Aquela meia hora que você perdeu, né? E mesmo no ChatGPT pago, você tem um limite de 40 perguntas a cada 3 horas, se não me engano. Então, você economiza esse tempo, aumenta a sua produtividade, né? Eu não acho que seja uma panaceia. Mas assim como a calculadora veio para ajudar a gente a calcular, a memória do celular veio para ajudar você a lembrar o número de telefone de todo mundo e tal, né? E as pessoas mudaram o jeito de pensar em função disso, né? As necessidades são outras do que... Talvez se a gente voltasse lá para o tempo da carroça, a gente não sobrevivesse com as habilidades que a gente tem hoje. Então, eu acho que sim, o ChatGPT é uma boa ferramenta e que me ajuda frequentemente, mas que ainda está... Né? Ainda não sabe fazer pares e ímpares num tabuleiro de xadrez. Vai saber, com certeza vai. É um processo, né? Mas acho que é o que a gente retoma ao ponto. Você precisa ter condições de julgar aquilo que foi feito. Ter condições de analisar e entender se realmente está correto ou não. Não dá para confiar 100% na ferramenta. Eu brinco que ele é mais alguém da minha equipe. Mas que não pode ficar sem supervisão. Eu falo com o meu assistente. Sim, eu tenho uma estagiária que eu comecei a treiná-la. E eu comecei a perceber que as respostas dela estavam muito com cara daquele negócio lá, né? E tudo bem, quando eu estou treinando a estagiária, eu não quero que ela me dê a resposta certa, eu quero que ela aprenda. É para isso que serve o treinamento, né? E depois eu fiquei me perguntando, mas será que eu não estou exigindo uma coisa anacrônica que não é de agora? Será que daqui para frente a habilidade dela não vai ser perguntar direito para o ChatGPT para trazer as respostas que eu preciso? Né? Isso que é o difícil, não é? Olhar assim, em termos de geração. Sim. Eu acho que quase todo episódio aqui eu falo uma coisa que é um panorama. Minha mãe tem 70 anos. A minha mãe, quando ela nasceu no interior do Paraná, não tinha luz na casa dela.
E aí a gente vem aqui, 70 anos depois, a gente tem um assistente de inteligência artificial que a gente treina para fazer coisas pra gente. E se a Né? gente ficar sem luz por 3 dias, sei Ferrou. lá. Hoje porque assim, não é, digamos, que nem o nosso trabalho é 100% computador, Sim. né? Editando vídeo, desde o planejamento, Assistindo tal, podcast. assistindo, 100%. Né? Então, hoje a gente depende 100% dos equipamentos. E aí, se não tiver luz, o que acontece? Eu não né? sei, quer dizer, provavelmente vou me virar, mas como que a gente faz para conservar comida por 3 dias? Pois é. Né? Tem que fazer um buraco no chão, não. Tem que fazer uma geladeira, né, para baixo. Minha e avó tal. contava que ela comprava cenoura e plantava de novo, né? Quando era criança. A cenoura ficava conservada do lado de fora da casa ali, porque ela ficava na terra. O pessoal plantava justamente isso, porque ela na alface pegava só o que ia consumir, né? Isso. Eu vi uma geladeira que o pessoal fez, achei muito legal, que eles fizeram na terra mesmo, mas tem um projeto, aí você faz um buraco no chão, mas tem que fazer de um certo jeito, usa muito o conceito de permacultura, que você traz a resfriação, vem do solo, né? Aí você tem que fazer um cano de resfriação, e aí consegue manter aquilo a 15 graus, ou seja, uma temperatura de geladeira para você manter as coisas não congeladas, mas frescas. E parece que no Oriente Médio, há muito tempo, né? Eles já conseguiam congelar a água mais ou menos com um sistema desses, né? Era uma câmara que estava para baixo do chão, o Oriente Médio, aquele calor né? Aquele calor enorme. Mas eles tinham um jeito que pela troca de fluxo de ar, né? Que quando o ar esquenta ele tende a subir e tal, isso era capaz de congelar coisas lá embaixo. Inclusive existia nessa região um sorvete que era feito desse jeito. Surpreendente, né? Sim, nossa, não Acho que sabia uma coisa disso. boa pra gente aprender, pelo menos por curiosidade, né? Pra quando acabar por 3 dias, a gente começa a cavar nosso buraco no chão. Já tem um buraco no chão cavado, né? Por garantia. Pra quem tem chão pra fazer isso, né? Porque se você for cavar no apartamento, você vai encontrar o vizinho de baixo ali. Nossa, pior que né? Hoje, assim, a verticalização, São Paulo, né? Eu morava num prédio em Perdizes. E toda vez que começava a ventar, não precisava chover, acabava a luz. Aí eu morava no 10º andar, né? E esse prédio não tinha gerador. Aí quando eu fui mudar de lá, eu fui para um prédio de Moema no 1º andar. Eu falei, pronto, agora eu tô resolvido, né? Porque se acabar a luz, eu moro no 1º andar, tá tudo bem. Aí um dia acabou a luz. O gerador era na janela de casa. Nesse prédio eu tinha que estar no 10º andar, né? No outro eu tinha que estar no primeiro, eu fiz invertido para os dois. Mas, infelizmente, você não lembrou, né? Quer dizer, onde fica o gerador, né? Não estava ligado nisso. Agora eu moro no térreo. Né? Legal. E dá para fazer buraco no chão agora também. Aí é bom. É bom poder fazer buraco no chão, né? Eu gosto também. Legal. Tá aí uma fazedora. Eu sou mesmo, assim, meu avô, ele tinha uma serralheria, meu avô fazia de tudo, mas ele teve uma época que ele era carpinteiro e fazia muita coisa, e ele tinha uma serralheria, ele criou, ele precisava de uma esteira para cortar a porta, numa certa medida, e fazer o espaço para fazer a fechadura. E ele criou lá, ele desenvolveu do jeito dele, ele criou uma esteira para poder fazer, porque ele estava com uma obra grande, precisava fazer muita porta, fazer os furos, não podia ficar usando nem sei se era tico-tico que tinha na época, né? Se faz bem, era pequena. E ele criou lá, então a gente fazia bastante coisa. O meu tio é muito maker também, meu primo também, de pegar e fazer as coisas, sabe, Deus como, assim, e tirar umas soluções. Sobreviveu. E é legal, porque é legal você criar, né? Que nem o próprio estúdio aqui, quem a gente decorou? A gente decorou. Né? Eu fiz o projeto, eu fui pesquisar material. Mas esse é estúdio novo, né? É o estúdio novo. Mas eu que fiz o projeto. Então eu fui pesquisei outros podcasts, eu pesquisei várias coisas, e aí eu vi o que a gente quer passar em termos de identidade visual. Aí eu fui atrás dos materiais, então... Aí você sabia o que funcionava e não funcionava do anterior, né? Sim, exatamente. E eu te contei que eu tô aqui de espião hoje, né? Você falou que tá de espião. Um dia eu vou fazer o meu próprio podcast, né? Então eu vim aqui aprender com vocês também. Muito legal. E é muito legal fazer, porque hoje é um formato, assim, que é esse bate-papo, porque muita coisa você nem imagina, assim, você num planejamento de conteúdo, você não vai pensar que você vai falar sobre as coisas que você falaria num podcast, que é uma conversa. Verdade. Sai muita coisa que você jamais pensaria no seu planejamento de conteúdo que você ia falar. E me parece também que uma boa estratégia é já ir fazendo o corte enquanto está acontecendo, né?
para não ter uma grande etapa depois de sentar, De edição. assistir todo o material. Sim, exato. que no caso a gente tem uma mesa de cortes, né? Que ele também é da Blackmagic, nossas câmeras são, então também é. E ela faz todos os cortes. Então, eventualmente, tem que fazer algum ajuste, só que tem um software, que é o DaVinci Resolve, que você consegue fazer ajustes muito fácil. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, mas a câmera está em você. Eu vou lá e faço ajuste e rapidamente eu consigo fazer essa troca de uma câmera para outra. Mas a maior parte do trabalho já está feita, né? Já a está estrutura feita. já está toda ali. São poucos ajustes que tem para fazer. Então é muito legal e que no nosso estúdio foi bem pensado para isso, para ser rápido, prático, fácil, inclusive fácil da gente fazer em company. Então aqui cabe em 3 caixas, cabe todo o estúdio, dá para fazer em qualquer lugar. E aqui é um lugar que não tem muito barulho ambiente também, né? Não tem caminhão na porta, não tem brincadeira. É muito sossegado, aqui é bem tranquilo, né? De vez em quando aparece alguém querendo serrar alguma coisa. Eu pegando uma consultoria aqui. Aí você manda lá pro meu laboratório, a gente serra lá. Tá bom. Isso. E a gente vem fazer podcast aqui também. Muito legal. Olha, Maurício, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi ótima a conversa. E me conta, como é que as pessoas te encontram? Qual que é o seu Instagram, site? O site, eu estou colocando um site novo no ar. Não está, mas já comprei o domínio, talvez nos próximos... Que é Jabur, meu sobrenome, .consulting. É só isso, não tem .com, não tem nada. Atualmente é o malmaker.com. Tá. Né? Que está mais focado nessa área de maker, de educação, de atividades, mas você me encontra por lá. E o melhor jeito de me encontrar é no Instagram, que é mal_maker, porque já tinha um cara que registrou o malmaker e ele nem usa. Tomara que ele esteja ouvindo. Brother, libera para mim aí. Eu acho que ele é indiano, na verdade ele não vai estar. É bem pequena a chance que ele esteja assistindo, né? Então é mal_maker. Tá. E é assim que você me encontra. Maravilha. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. E a gente com certeza vai ter próximos episódios aí. Eu que agradeço, quero ver, né? Quero trazer esse pessoal que me apoia, eu não sei se vocês aceitam um formato que tenha 2 pessoas conversando. Sim, tem. A gente aqui muda o formato do jeito que o cliente quiser. Mas eu agradeço, adorei, quero voltar sim. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada, viu? E você que está assistindo a gente até agora já sabe, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, segue a gente, curte, compartilha. Deixa suas dúvidas também aqui nos comentários, porque os nossos convidados também vêm, depois eles respondem, tá? E agradeço por você ter ficado aqui com a gente. Então, é isso e até a próxima.